Ele me deu um corpo um tanto quanto diminuído, mas me deu uma voz estempórica. Isso é um processo de compensação. Senhoras, senhores, antes de iniciarmos, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Diante de tantos amigos, oriundos de tantas casas, vinculados à mesma causa, onde através do nosso irmão Neusvaldo, desde os primeiros dias do José Eusébio, quando ali chegávamos na condição de enfermos e éramos agraciados pelo José Eusébio, de portas abertas, até nesse instante, não que tenhamos crescido em conscientização, que não seja a descoberta mais clara das nossas falhas, e nos sentimos agradecidos por aqui nos encontrarmos. Que nos abençoe Jesus. E enquanto o irmão ali cantava, eu pensava, Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que as almas mais evoluídas já se apresentam em expressões de artes. E eu vou dizer uma coisa, se eu cantasse, ninguém aqui ficaria. Então eu fico imaginando quantas reencarnações eu terei para me expressar. Em cada ritmada que você dava entre as cordas e a batida, mas eu vi a distância. O que nos promove nesse instante? A indagação em torno dos nossos passos. Que caminhos teremos percorrido e quais as estâncias que nos agasalham a necessidade evolutiva? Por que percalços deveríamos então entender a vida na sofreguidão dos nossos dias para que agasalhemos a felicidade? Desde as eras mais longínquas. Mas será que nós sabemos, em verdade, o conceito de felicidade? Ou ele difere dependendo do nosso estágio? Eu me lembro de uma história diminuta, uma historinha vinculada aos Upanishads, lá o cântico vedântico e depois toma forma hinduísta. É a história de um senhor que tinha uma família constituída de um filho e a esposa e morava num altiplano. E criava alguns poucos animais, dentre eles um cavalo. Ao sopé da elevação, ficava a pequena vila, onde ali naturalmente ele ia comprar o que lhe era necessário. Certo dia, em uma trovoada intensa, o único cavalo que ele dispunha, que promovia o arado da terra, foge. A comunidade toma conhecimento e sobe em um séquito. E lá o procura. E diz, meu irmão, nós viemos aqui lhe dar forças. Que infelicidade a vossa. O único cavalo que dispunhas diante das chuvas correu. Imagino que estejas, pois, muito infeliz. E ele lhe responde, por que acreditas? Porventura sabes o que é felicidade ou o que vem a ser? Os irmãos notam, revoltados, voltam cabisbaixos e o tempo passa. Com o passar dos dias, aquele cavalo volta e traz um rebanho de cavalos selvagens. A comunidade, quando toma conhecimento, sobe no mesmo séquito. E vai lá, irmão, viemos lhe parabenizar pela felicidade que tu tens com tantos animais. E ele disse, por que achas que eu sou feliz? Porventura tu sabes o que vem a ser felicidade? E o séquito desce de novo, cabisbaixo e abatido, sem saber. Acontece que seu filho, que era aquele que montava o cavalo, inventa de domar os cavalos selvagens. Na tentativa, depois já cansado, o cavalo lança longe e ele quebra uma perna. A comunidade lá embaixo toma conhecimento. E sobe mais uma vez. E vem lhe dizer, meu amigo, que infelicidade a vossa. O cavalo derrubou o seu filho, ele quebrou a perna. Um único filho, e ele diz, porventura, pois. Sabes o que é felicidade ou infelicidade? Os irmãos voltam e eclode uma guerra na região. Todos os jovens são convidados para a guerra. E o filho dele, assim não é porque está com a perna quebrada. O que é felicidade? Quais são os conceitos que nos animam? Porque essa história é muito antiga, que é claro, passa ou perpassa pelo ramo da filosofia nas primeiras indagações. E quando não seriam os filósofos que falaram em tons líricos em torno da felicidade. E nós vamos nesse instante estreitar
para falar então daquele que conseguia criar um estacato em torno dos nossos passos. Sócrates. Só para que a gente tenha uma ideia do que ele nos fazia em reflexões, era muito comum dele estarmos reunidos, um grupo, e de repente alguém grita, pega ladrão, e todos saem correndo, e ele pergunta, o que é um ladrão? Para que as pessoas se questionassem. Então esse homem nos trouxe ilações profundas em torno do nosso comportamento. Identificado depois de um certo tempo, que é a sua proposta, é a proposta de fazer parir conceitos. Daí vem o nome de maiêutica. Que ele fazia essa proposta. O que é a felicidade? O que entendes por felicidade? Adquires uma casa nova e és feliz, então se perderes a casa és infeliz? A felicidade é a tua casa? E Sócrates nos fez inúmeras propostas. E é claro que a gente sempre olhando de uma forma estreita, não dentro de uma condição holística. Talvez a gente deva entender em alguns aspectos, para que mais adiante a gente consiga, em sua condição holística, ter uma reflexão mais profunda. Porque estes somos nós. Ao longo do nosso histórico, sedimentando informações, agasalhando experiências. E ali Sócrates, certa feita, debruça um olhar por sobre de inúmeras toldos, ou tordas, como diz lá em Santana do Ipanema. E ele diz, de quantas quinquilharias os atenienses precisam para viver? A partir desta simples frase, surgiu uma nova escola, que foi a escola cínica. O cinismo, mais assim, aprofundado ou exemplificado por Diógenes, era uma escola que ele dizia que tudo que é supérfluo nos prende e nos impede de chegar à felicidade. Este homem agasalha isso com tal intensidade, que ele diz que caminhava apenas com o que lhe era necessário para ser feliz. Então ele tinha, além das roupas que vestia, um grande embornal, onde ali ele levava as suas necessidades. É claro, ele tinha também uma grade de madeira, onde ele se encontrasse, ele ali entrava e fazia suas necessidades. Era uma proposta muito simples. Narram então alguns historiadores que certa feita ele cansado, ele mergulha o cálice ali naquela fonte principal, enquanto ele bebia vem correndo uma criança suada. A criança mergulha as mãos dentro da água e leva a boca. Ele olha para a criança e olha para o cálice e diz, meu Deus, o quanto sou fútil. E joga o cálice fora. Este homem que a história narra, que quando Alexandre o Grande domina e ele se encontra em meditação, tomando banho de sol, e Alexandre pede para que um dos seus generais o convide, e é muito bonito o instante desse convite, e quando lá chega o seu general dizendo, Alexandre lhe convida, ele diz, quem é Alexandre? Como não sabes? Alexandre da Macedônia, que toma conta de todos? Desconheço. O general volta tendo a certeza que Alexandre ia mandar decapitá-lo. E Alexandre diz, não, eu vou lá, não esperava dele outra reação. E aquele que dominou Bucéfalos vai se aproxima dele e lá ele se encontra em meditação profunda. E ele diz, Diógenes, sou eu que vos falo. Eu tenho em mim uma proposta onde encontraremos a felicidade. Eu serei então a força, tu serás o cérebro. E juntos faremos uma dupla imbatível. O que me pedires, eu te ofertarei. O que desejas, pois, para fazer comigo tal partilha? E Diógenes lhe diz, do que eu quero não podes me dar. Aliás, tu estás impedindo o que eu mais necessito. E Alexandre diz, do que falas? Ele diz, do sol. A tua sombra projetada em mim impede de que eu consiga dele me alimentar. Então peço que saias. Diógenes, que nos dá uma dimensão de futilidades, que mais adiante a gente vai remontar isso. Uma outra escola que surge é a escola de Zenon. O Zenão. Zenon, ele entende que o sofrimento nos faz facultar os valores mais belos que estão adormecidos. A grande dificuldade da escola estoica é porque o estoicismo faz com que as pessoas busquem a dor. E acham quanto mais sofrido, melhor. E a gente encontra essa proposta. Todas essas condições nós veremos mais adiante que estão impressas no nosso psiquismo, na nossa individualidade, que é o somatório das nossas experiências, tão presente no nosso dia a dia. É claro que a gente não pode deixar de falar da escola hedonista, de Epicuro,
onde Epicuro acreditava e divulgava que o bom da vida era viver esse instante. Só que ele dava uma conotação muito sensorial. E a partir daí entendíamos que a felicidade era, como mais adiante o poeta traria em música, o que se bebe, o que se come. E assim buscava-se apetecer todos os valores que o sensório físico lhe facultasse, onde o homem nesse instante se distanciava da sua verdadeira essência. Essas escolas trafegam, porque nós não poderemos esquecer que Roma toma conta da Grécia. E Roma depois se expande para toda a terra. E nós nos encontramos inseridos em toda uma estruturação social com esses valores ainda sedimentados em nosso comportamento. Porque quando a gente estanca os passos, a gente vai ver o quanto ainda tem disso nos nossos dias. O quanto a gente ainda tem de dificuldades de compreender o real teor da felicidade. Porque nós estamos vivendo aparentemente um instante novo. Aparentemente um instante novo. Mas talvez seja a proposta antiga em uma nova roupagem. Porque alguns sociólogos contemporâneos fazem uma análise dessa sociedade em uma visão que eles convidam a chamá-la de pós-moderna. Nós vamos encontrar o pensamento de Bauman, Zygmunt Bauman. E Bauman diz com muita profundidade que nós estamos vivendo um instante de muitas dificuldades. Quem já se permitiu lê-lo, onde ele fala de uma proposta de liquefação, é dele o homem líquido, o amor líquido, a sociedade líquida. E ele cria dois personagens, o turista e o refúgio social. O turista, como a gente bem entende, o que é o turista? É aquele que vai para um bom local, desfruta do que tem de melhor, paga por isso e não cria raízes, vai embora. Porque Bauman diz que nesse atual instante, os valores mais profundos se dissiparam. Por isso que ele fala dessa condição de liquefação. É um instante que a gente não quer saber de coisas sérias, de coisas graves. É aquele instante que quando a gente está rindo, que alguém diz, mas isso, pelo amor de Deus, não fala disso agora. Que estresse. É esse momento que a gente está vivendo, né, na análise de Bauman e de mais alguns sociólogos. Esse é um instante que não se fala em família, não se fala em casamento. Esse é o momento que se fala em ficar. Não é? E aí já vem toda uma estrutura dos ficantes. E as pessoas estão ficando. É um momento em que os valores reais não são discutidos. E todo aquele que assim o fala é o refúgio. É aquele que ninguém quer. Poxa, que bicho chato da poxa. Lá vem falar que a vida não pode ser assim. E olha, e tem muito disso. E é interessante quando a gente se permite ir lendo, estudando, né? Porque não estão ficando só os jovens. Aqueles não tão jovens assim também estão ficando. E a gente tem seguido esse empuxo e não se dá conta. É interessante porque quando Durkheim ele faz uma análise no livro Suicídio, ele vai falar de anomia, onde ele diz que A é ausência e nomia, lei, norma. A anomia é a ausência de norma. É isso que estamos vivendo nesse atual instante da sociedade. Não existem normas. Nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades. Em análise de alguns psicólogos, nós estamos tendo um enxerto muito grande do inconsciente pelo ego. Nesse eixo ego-self. E o que acontece? Nós voltamos a viver uma nova proposta do hedonismo. O neo-hedonismo. Ou neo-individualismo. Onde nós somos o que queremos. Nesse instante de mídia tecnológica, nesse instante em que a tecnologia dita, a gente não está se permitindo entender e trabalhar as nossas diferenças, a alteridade. A gente não se dá conta, porque agora a gente faz parte de um grupo, a gente tem N amigos, que faz parte de uma comunidade, vinculada à nossa rede social, e eu digo, eu tenho aí 1000 amigos, mas não me dou conta que estou só no meu quarto.
E com isso eu me impeço de viver as diferenças. Porque o que é que acontece hoje? Nunca foi tão fácil descartar um amigo. É só deletá-lo, não é não? Opa, eu fico invisível. Eu fico offline para ele. E aí eu não trabalho as minhas reais necessidades. E esse é um instante em que há uma necessidade da evidência de mostrar-se. Há uma necessidade. As pessoas querem se mostrar. Porque isoladas, elas querem se fazer presentes. Então, estou comendo uma macarronada. Tira a foto da macarronada e bota, estou comendo uma macarronada. Você vê hoje nos restaurantes, chega o prato, tira a foto, toma, bota no Facebook. E a gente começa a viver futilidades. A vida se tornou muito célere. Tudo é muito rápido. Tudo é para ontem. Há uma dicotomia muito grande. E talvez seja necessário a gente fazer algumas vinculações ao pensamento dos dias idos. Muitas vezes a gente identifica a dificuldade da gente vivenciar valores e vem a prodigalidade. Em outros instantes, a gente só quer viver o agora. Em outro momento, a gente só quer saber de sofrer. Né? Olha se não é assim. Há uns 5 anos atrás, saiu uma campanha pela FEB para que dentro das instituições espiritistas botássemos um sorriso no rosto. Porque todo mundo espírita era assim, né? Triste. E aí vai fazer a campanha do quilo. Cheguei pela dor. Né? E todo mundo carregava esse peso. Ah, meu irmão. Eu ouvi uma expressão assim certa feita. A minha história é tão triste que eu fui contar para o carroceiro e a burra chorou. E assim, as pessoas se sentem bem com isso, não é não? Como é que você está? Bicho, não está bom não, me separei. Só se separou. Eu, além de me separar, perdi o emprego. Ao outro dizer, eu me separei, perdi o emprego, estou doente. É uma competição. Não é? É uma competição. A gente não se dá conta que aqui a gente se encontra para encontrar a felicidade. É o único determinismo que rege. Respeitando o pensamento de Skinner, de Pavlov, nós estamos aqui com um determinismo. Certa feita eu conversava com um amigo espiritual e ele dizia de forma muito simples. Ninguém quer ser imortal na dor. Comecemos a conjugar imortalidade com felicidade. Porque no sofrimento ninguém quer ser eterno. Encontrar essa felicidade é perquirir os nossos próprios valores e implementar mudanças. Porque hoje eu sou o somatório das minhas vivências. O Vitor é a individualidade. Mas tem também essa personalidade. O Vitor é a personalidade. É esse instante. Sou eu agora. O expositor espírita. Um moço que trabalha lá na oficina. E quando eu digo moço, estou sendo bem benevolente para comigo. Então, nesse instante, eu não sou somente o expositor. Eu sou o somatório de todas as minhas vivências. Que é a minha individualidade. Que se encontra inserida no meu psiquismo. E eu tenho que, nesse instante, criar um estacato em torno dos meus passos que me faça promover a reflexão. E eis que a doutrina espírita vem nos facultar um contributo notável. Que é esta proposta da gente estancar os passos e reflexionar. Porque nós temos algumas fugas a respeito da nossa realidade. É claro que nós vamos entender inúmeros estudiosos nos trazendo alento, esperanças, para que a gente possa, nesse momento, se centrar. Sabe? Se centrar. Ter o corpo e o espírito no mesmo momento. Talvez venha daí a proposta de a gente viver o momento. Viver o momento. Viver o momento é, eu aqui estou sentado e estou prestando atenção. Equacionei meus outros problemas, vou me permitir passar 3 horas nesta casa para agasalhar informações e implementar mudanças na minha vida. Mas o que é que acontece nesses nossos dias? Há uma dicotomia. Primeiro que é tudo muito rápido. Então eu me acordo e quero estar no banheiro. Eu estou no banheiro e quero estar na mesa tomando café. Eu estou na mesa do café e eu quero estar no ônibus ou eu quero estar no carro para chegar no trabalho. Eu estou no carro e quero estar no trabalho. Eu chego no trabalho e quero estar em casa. Há uma dicotomia. Isso nesse instante micro e no instante maior.
Eu sou solteiro, quero estar casado, eu caso, quero me separar. E nesse conflito eu não me permito vivenciar o momento. Sabe? É sempre essa situação de que a gente estava ali, mas não viveu. Que a gente está, mas não viveu. O que tomamos hoje de manhã no café? Mas não importa o que tomamos no café. Mas se faltasse o café, você reclamaria. Sabe? A gente precisa ter esse instante. Eu trago comigo algumas experiências. Eu tive uma dificuldade de apresentar a minha real idade. Minha real idade. Então eu tinha 15 anos, todo mundo acreditava que eu tinha 12. Naquela época era uma vergonha, gente. Eu estudava em um colégio aqui em Maceió, saía do colégio, o Cine era São Luís, vocês não sabem que Cine é esse. Então era o Cine São Luís. Eu descia da ladeira, ali a antiga ladeira da catedral, e todo mundo ia assistir um filme, todo mundo entrava, o porteiro parava e dizia, a sua identidade. A identidade daquele jeito não era como hoje, tem que ter um registro, eu puxava um papel desse tamanho. Eu ficava vermelho de vergonha. Quando eu entrei no quartel, então tinha turma lá, né? Eu fiz um curso no exército, e os meninos, tudo da mesma idade, paquerando as irmãs um do outro. E eu ia tomar almoçar lá na casa e as irmãs do menino diziam, que coisa linda, como bibelô. E ninguém me paquerava. Eu fui oficial do exército, um momento marcante da minha vida. Dia do desembarque das tropas aliadas da Normandia, tem uma ação aqui na Catedral Metropolitana, junto com o bispo, que vai um oficial representando o coronel. Eu tava o cara. O cap, o uniforme de gala, a tropa toda ao meu comando, que a tropa entrava a banda, lá na frente o bispo, e eu me apresentava ao bispo. Tudo certo. Entra os ex-combatentes, entra a banda, entra a tropa e eu entro. Quando eu fui me apresentar ao bispo, disse, eita, acertaram o menino no quartel. Então, eu sofria essas dificuldades. Quando o meu cabelo começou a ficar branco, a minha filha disse assim, pai, seu cabelo está ficando branco, pai. Eu disse, é a ação da idade, minha filha. Porque aqui não, mas em outras casas espíritas as pessoas não dizem assim, não. Dizem, é um sinal. É problema de nascença. As pessoas não conseguem dizer, não, já notou? Todo mundo é avô antes do tempo. Todo mundo é pai. A gente não aceita a realidade. Então se a gente não aceita, a gente não vive um instante. E fica essa sensação de vazio existencial. Eu passei e não vivi. Eu passei e não vivi. Porque no próprio exército, quando eu entrei, eu disse, isso não é para mim. Por conta da mediunidade, de uma série de fatores. E eu criei um calendário que ia me dar o oficialato. Todo dia eu cortava um dia. E os meninos brincavam. E eu não, eu queria sair daí. Hoje, quando a gente se reúne, em reuniões de 20 anos, 25 anos, eles vão contar situações que eu não me lembro. Porque eu não vivi. E fica aquele vazio que passei por lá. Em que momento eu estava? Onde eu estava nesse instante? Então eu sou solteiro, a turma se reúne. Mas aí eu conheço alguém casado que fala do encanto do consórcio matrimonial. Diz, eu quero ser casado. E não vivo a minha época de solteiro. Então eu estou casado, me encontro com as pessoas solteiras que vão falar do dia a dia, da balada, das paqueras. E eu digo, eu quero ser solteiro e não vivo o encanto do casamento. Por isso que quando minha filha chegou para mim e disse assim, pai, eu preciso pintar seu cabelo. Eu disse, não, filha, não faça isso, deixa. Pela primeira vez na vida eu estou realmente apresentando a minha idade. Mas eu vou dizer uma coisa, mulher tem um poder. É essa coisa que vem. E ela começou com muito enlevo, que eu moro só com os meus filhos. E ela com todo aquele carinho, a única filha, no meio de 4 filhos. E ela chegou para mim e conseguiu. Era um dia de sábado, ela querendo testar as aptidões dela como cabeleireira, e eu a vítima. Palestra no José Eusébio, 8 horas da noite, 2 horas da tarde, minha filha inventa de pintar meu cabelo. Tem um personagem das antigas que se chama Mickey Mouse. Quando minha filha acabou de pintar meu cabelo, eu estava com isso aqui preto.
fez uma experiência que disse assim para mim, painho, mas eu sei com que tira, com acetona. E meteu acetona. Eu mudei de Mickey Mouse para Chapolin. E eu me prometi, em nome de quem quer que fosse, só seguir aquilo que realmente eu achasse que estava alinhado com o meu pensamento. É o momento que eu vou definir. Eu gosto muito de você, mas isso não serve para mim. É o momento que eu tenho que identificar a minha personalidade e a minha individualidade. Porque eu posso agasalhar dentro das minhas inúmeras experiências. Isso não vai me fazer diferença, eu estou atendendo a minha filha. Mas não me comporta nesse instante pela função que eu desempenho. Não. Esse autoestudo, essa observação. Porque é muito comum a gente fazer algumas análises. E com todo respeito ao professor Gerardo, nós queríamos falar um pouquinho deste envolvimento. Porque em que instante desmembrou-se a psicologia da filosofia? Em que momento tão tênue foi esse? Ou poderíamos dizer que a psicologia, o estudo da alma, brotou no momento que o discernimento racional graçava. Por isso que mesmo estudando a alma ainda vamos ter por inúmeras vezes uma base materialista e tão racional que nos impede uma visão mais profunda de quem em essência nós somos. Porque é necessário que eu me entenda não somente como nesse instante, com 30, 40, 50 anos, filho de fulano e de Beltrano, desenvolvendo esta função ou aquela. Porque tem um patrimônio na minha alma que às vezes eu me desconheço. Que brota do meu âmago. Então eu não poderei deixar de ser grato à visão do estudo do psiquismo, mesmo que preambulando para a nossa atual existência, do pensamento de Freud. Quando diz que tinha um componente que nos vinculava a uma condição ainda animalizada, instintiva. E ele deu um nome. Ele chamou de id. Mas isso é apenas para aqueles que estudam. Apenas que saibamos que tem uma parte nossa vinculada a um instinto. E temos uma parte que é normativa. Essa parte ela foi aprendendo o que era certo e o que era errado, o sim e o não. E que se tornou, então, o sensor do id, que ele chama de superego. Mas tem uma ponte que canaliza. Esta ponte vai driblar o superego para fazer com que o instinto saia vencedor. E ele chamou de ego. Joana de Ângeles vem dizer mais adiante, no livro Autodescobrimento, que o ego não faz parte da nossa estrutura psíquica, que é uma ferramenta desenvolvida para a nossa evolução, mas que tende a ser desaparecida na expansão do nosso self, já buscando a visão dos arquétipos de Jung. Então, nós começamos a entender algumas coisas. É interessante o contributo da doutrina espírita. O contributo da doutrina espírita. Porque na época do racionalismo, na época de uma visão, e isso começou lá no final do século XVIII, com o discurso de Pierre Gaspard Chalmette, quando disse Deus estava morto, na igreja central de Notre Dame. E ele diz, viva a razão e a ciência. Nesse instante começou uma grande dificuldade. Mas logo depois há um movimento das esferas espirituais. E mergulha na carne de Politeco, Leon Denisard e Rivaio, que tinha uma visão dignificadora. Para esses instantes de que deve ser extirpado tudo que é metapsíquico, tudo que é metafísico, a doutrina espírita vem nos dar uma condição racional da fé. E vem nos dar um embasamento que mais adiante a ciência corroboraria, consolidaria. E ele vem nos dizer que fomos todos criados simples e ignorantes. Questão de número 115 do Livro dos Espíritos. E que nós estamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Durante muito tempo, os fatores eclodiam de fora para dentro. Aí, quando nós estávamos adormecidos, ou sendo cristalizados, e esta palavra é muito própria, entendendo o cristal como estágio final desse ambiente de quimiossíntese, nesse instante em que ainda éramos apenas energia, e vamos começar a despertar pela sensibilidade no reino animal, no reino vegetal, e ganhar o instinto no reino animal. A partir desse instante nós ainda estamos entregues às forças exteriores. No momento que o homem adquire o pensamento contínuo, ele começa a ser senhor do seu destino.
Somos nós que escrevemos a nossa história. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Mas isso faz um esforço muito grande. Pede que eu saia da situação e apenas está dizendo, Senhor, faça isso sem o meu movimento. Eu tenho que ter um movimento. Isso pede maturidade. É um momento que eu tenho que fazer um movimento para que o alto me ajude. E aí eu começo a me compreender. Por que eu nasci onde deveria estar? Porque às vezes eu desconheço. Porque às vezes eu ajo contrário ao que eu queria agir. Não é? É interessante que esse contributo vai nos definindo. Porque a questão de número 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a gente poderia ser essencialmente feliz. Ou verdadeiramente feliz. E os Espíritos dizem, a felicidade plena, opa, nos arremete a Jesus. E de repente Jesus, que tinha sido combatido pelas interpolações que nós mesmos colocamos, a partir da luz do Espiritismo brota. Não é mais o Cristo mítico, não é mais o Cristo em um pedestal distante, não é mais Jesus, o Deus, mas é Jesus, o irmão mais evoluído. E aí nós vamos entender que todas as suas colocações têm profundidade, e nós somos convidados a observar essas colocações em profundidade. E gostaríamos de trazer uma reflexão. Nós espíritas não poderemos esquecer que, em verdade, já trafegamos por outros credos. Essa luz cálida que nos agasalha, esse envolvimento mirífico, também não pode negar os desequilíbrios que trazemos atapetados no nosso psiquismo. Ou não é verdade que muitas vezes estamos lá com o ego exacerbado? E aí eu vou pedir permissão para que a gente apenas traga alguns conceitos do pensamento da psicologia analítica de Alfred Adler. Adler diz que há um movimento nosso de não ver o ego para que a gente não possa combatê-lo. E ele diz que existem alguns movimentos, são inúmeros. A gente vai trazer alguns apenas para que a gente observe. São erros do nosso comportamento. É aquela parte da sombra estudada por Plotino, por Platão até os nossos dias, que nós escondemos, que nós mascaramos para que a gente não combata. Não é? Então, são algumas situações que a gente camufla e a gente não se combatendo, verdadeiramente a gente adia ou a gente procrastina a felicidade. Que são esses movimentos do ego. Um movimento como de introjecção. Eu tenho uma vida difícil e de repente eu vejo um cara que faz sucesso e eu pego uma parte daquele cara ali, coloco em mim e eu vivo uma realidade que não é minha, mas eu me acho feliz. Por isso, por exemplo, eu posso não ter a habilidade do Neymar, mas eu posso cortar meu cabelo moicano. Né? Então trago isso para mim. Alguns anos atrás era a época do Ronaldinho, todo mundo pelava a cabeça. Algum personagem de novela que eu trago, coloco em mim. E eu vou vivendo uma realidade que não é minha. Também tem algumas outras situações que eu posso, de repente, deixar levar ou demonstrar uma dificuldade em uma outra situação. Então, alguém me machuca e eu não respondo porque sou espírita. Olha só. Alguém me agride e eu sou espírita, não posso responder. Mas eu não me trabalho em profundidade. Eu simplesmente vou ficar calado. Mas eu não me trabalhei. E o que acontece? Mais adiante eu vou, bato na cadeira, eu pego essa cadeira e jogo ela longe. Eu transferir a minha raiva para a cadeira. Eu sei que as pessoas daqui não, mas tem muitas portas em casa que precisam ser consertadas. Né? Telefones celulares, que a pessoa fica com raiva. Meu Deus! Aí o que é que acontece? No livro do Mundo Maior, no mundo Maior, Calderaro, um orientador de André Luiz, ele faz uma conjunção da estrutura fisiológica do cérebro com a condição psicológica. Eu não sei aqueles que já se permitiram estudar. Que no atual momento, algumas pesquisas de alguns neurocientistas estão comprovando, como o Dr. Moneto, que está comprovando o que está existindo. Porque Calderaro ele diz que nós temos um cérebro com 3 pisos.
Ele diz que ali no bulbo, no tronco cerebral e no conjunto de nervos está o impulso. Ali está o automatismo. Olha que interessante. Que ele chama de inconsciente. Ou de porão das nossas vivências passadas, sedimentadas. Ele diz que na nova estrutura do cérebro, o córtex motor, está o nosso consciente. A nossa luta atual. E ele diz que tem uma outra parte, que é o superconsciente, que está o novo córtex, que estão os lobos frontais. Olha que interessante. Ele diz então que a gente vive no consciente. Ele diz que a gente vive no córtex motor. Acontece uma situação e a gente pode ir para o superconsciente ou a gente pode ir para o purão. No purão, nessa condição instintiva, existe um comando básico, que é correr ou lutar. Correr ou lutar. No meu caso, correr. No caso de vocês, lutar. Então, existe essa condição. A partir de uma situação inesperada, você toma uma atitude. Eu fui chamado outro dia, eu já contei isso lá no centro. Fui chamado um dia por uma senhora, uma jovem senhora. Então, uma menina, né, nos dias de hoje, 36 anos. 36 anos. Sábado à noite, convidado para a balada. A balada obliterou a mente e ela perdeu o senso do momento que vive. E foi para um ponto de ônibus com uma bolsa, esperar a amiga que tinha passado de carro. Porque mulher sem bolsa não é mulher, não. Está lá ela. E não viu que passou um moço de bicicleta. O moço foi uma vez, foi duas. Na terceira, parou, puxou o revólver, disse, passa a bolsa e não grita. O que ela fez? Opa, gritou. Ela gritou tão alto que o moço parou e disse, você está doida? Não grite que eu posso lhe matar. O que ela fez? Gritou, mas gritou tão alto que o moço guardou o revólver e disse, você deve ter problemas. Vamos embora. Não façam isso. Chamam, ligam para mim. Porque depois de passar da situação, ela caiu em si e não se controlava. E eu fui na condição de espírita, conversa. Depois, quando ela se acalmou, lá no interior dizia, tomou um copo d'água com açúcar. Depois que ela se acalmou, eu disse, minha irmã, agora me diga o que é que tinha na bolsa. Mas não tinha nada. Não tinha nada. Por isso que é importante quando eu digo, porque a felicidade é a conjugação dos pequenos momentos. Os pequenos momentos. É a gente ter uma infância, vivendo a infância. Como um sobrinho meu de 12 anos postou no Facebook, que saudade dos meus tempos de criança, quando era jogo de xinga-pião. Meu Deus! Meu Deus, você tem Nintendo Wii, você tem iPhone e você tem 12 anos. O importante é que a gente viva a infância, que a gente viva a adolescência, que a gente viva o nosso período de mocidade e a maturidade, para que a gente possa ter essa noção. Então Joana de Ângeles pede para que a gente não reaja, e sim a gente age. É importante que você mentalize, que você trabalhe. Diante de tal situação, como é que eu vou fazer? Porque a partir desse momento há toda uma proposta cerebral, fisiológica. Porque vamos entender uma situação. Quando nós identificamos algo, há uma informação da retina diretamente para o tálamo. O tálamo vai passar informações para o neocórtex. O neocórtex vai fazer uma visão analítica e vai passar a informação precisa. Mas é importante que a gente saiba, está lá nos estudos de Joseph Ledoux, informações trazidas por Daniel Goleman, que quando ele passa a informação do tálamo para o neocórtex, ele manda uma informação menor lá para a amígdala cortical. A amígdala cortical, ela vai trabalhar mais rápida. Mas ela não é tão precisa. Ela não é tão precisa. É interessante a gente começar a identificar isso. Por isso, a partir do momento que eu mentalizo, que eu crio uma situação,
Aquilo vai ficar registrado no meu hipocampo. E a partir do momento que eu tenho uma experiência, eu consigo combater as impressões do meu instinto. Porque de que maneiras eu vou para o meu superconsciente? Vamos lá. Quando eu estou diante de uma situação, se eu simplesmente reajo, eu desço ao porão. É por isso que tem um ditado que diz assim, ó. Quando alguém pisa nos meus calos, quando eu estou com raiva, eu fico cego. Eu fico racionalmente cego. É real. Porque eu desço a condição instintiva. Eu deixo de ser a pessoa que pensa, o espírito de voz calma. Ô, meu irmão, como é que tá? Né? E passo a ser a pessoa que agride, porque está registrado no meu psiquismo. Só que eu tenho essa condição de fazer esse estudo. Eu estava lá trabalhando com as velhinhas de sábado lá no nosso lar. Tem um bocado de velhinha. E o assunto é o assunto do dia a dia, do cotidiano. E eu disse, pois é, seu Vitor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu todo domingo vou para a missa. Agora a minha vizinha todo domingo chega de manhã cedo, da rua. Então eu saio para a missa e ela toca o som. Então eu vou para a missa e eu fico pedindo força a Deus para quando chegar. Porque eu já disse a ela, baixa esse som, moleque. Baixa esse som. Ela parece aumentar, ela baixa um pouquinho, daqui a pouco está topado. Eu já disse ela no domingo passado, da próxima vez que eu vim aqui eu quebro o som. Isso era no sábado a nossa reunião. Ela disse, é amanhã. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade é minha. Eu não sei se eu vou dizer a vizinha dela que não sai de noite, eu deixo o som baixo. E naquele instante viveu um processo de insight. E eu disse assim, a tua vizinha do lado esquerdo ou do lado direito? Ela disse, o que é que isso tem a ver, seu filho? Mas porque é algo simples. Se a sua vizinha for do lado esquerdo e topar o som, você vai lá, diz, posso? Eu disse, posso, mas vai pelo lado direito. Vai pelo lado direito, caminhando. O sangue que subiu para a cabeça vai descer para os pés. E vai acontecer de você nos passos. Quando deixar do sangue sair das regiões musculares para correr ou para brigar, que voltar às funções naturais. O cérebro pensante vai dizer, por que você vai fazer isso, é sua vizinha? Já lhe ajudou outras vezes. E você vai diminuindo o ímpeto. Por isso que é interessante a gente se equilibrar. Naquela velha proposta que Chico recebe de Emmanuel, tome a água da paz. Que água da paz é essa? Que Chico quer comprar em todo canto. Ele disse, não, é qualquer água, você deixa na boca, só engula quando a raiva passar. Só engula quando a raiva passar. Porque quantas das nossas ações que hoje geram sofrimento, separações inclusive, problemas familiares, empregos que perdemos, que foram de supetão, e hoje nós sofremos se opondo à nossa felicidade. A gente preparou o final de semana, o relatório final de semana. E quando entregou ao chefe, ele estava de mau humor, disse, isso aqui não serve para nada. E a gente disse, não serve por quê? Quem você pensa que é? Só o seu chefe, isso para mim não é nada, pois está demitido. Está demitido. E a gente depois disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu precisava daquele emprego. E já é tarde. Já é tarde. Porque essas propostas que nós temos que estudar vai nos dar uma dimensão do momento que estamos vivendo. Porque uma das maiores dificuldades dentro desses mecanismos de evasão do ego é quando a gente racionaliza o erro. A gente encontra desculpas. É quando a gente diz assim, ah não, eu precisava daquele emprego, mas eu tenho um nome, estudei, eu tenho uma pós, um mestrado, um doutorado, e um cara que mal terminou o nível médio, ah não, comigo não. Eu racionalizei. Ou seja, eu não vi que eu estou errado. E tem um pensador do comportamento que ele diz assim, enquanto nós não identificamos os nossos erros, nós não nos modificamos pés. Então, para que eu identifique o meu erro, é necessário que eu faça uma análise. E a partir dessa análise eu vou fazer uma modificação. Chegamos em uma casa, chega em casa espírita um dia desse, um jovem casal. Em vias de separação. Mas vocês se amam? Ah, nós nos amamos. Se separar vai sofrer? Vai sofrer. E por que vão separar? Vida é o seguinte. Eu sou homem. Eu não sei se isso é algo bom ou algo ruim em determinados instantes. Eu sou homem. Então, eu trabalho numa empresa há 16 anos.
Toda sexta-feira os homens saem para tomar uma cervejinha. Ela disse que agora eu não vou. Ela disse, não, eu não disse que ele não vai não, ele pode ir. Agora ele vai sair por um canto ou por outro. Aí ela disse assim, mas se ela sair, eu acabo o casamento. E ela disse, olha para ele, se ele não vai sair, eu acabo o casamento. E eu puxei ele para cá e disse, meu irmão, o que é mais importante é a cerveja ou tua companheira, mãe dos meus filhos? Não, mas eu sou homem. Sim, meu irmão. Calma, meu irmão. Você não vai deixar de ser homem por causa disso. Sabe o que é que sua esposa está dizendo? Ela está dizendo a voz que você pode escutar, porque provavelmente outras sextas-feiras ela já fez um jantar, ela já tomou um banho, botou um perfume, cortou o cabelo, você nem notou. Que é um crime quando a mulher corta o cabelo e não vê. Você não viu que eu corto? 2 dedos. 2 dedos. Eu tenho aprendido muito com minha filha, que não suportava mais o cabelo. Papai, eu tenho que acertar meu cabelo. Foi lá, cortou 1 centímetro. E eu disse, minha filha precisava para acertar as pontas do cabelo. Então, você não viu que eu cortei meu cabelo? Eu disse, provavelmente ela cortou o cabelo, mudou o perfume. E você não viu. E ela começou com 1001 argumentação e você não viu. Então ela agora foi incisiva e enfática. Que é para que você a perceba. E o que é que você vai fazer? Você vai deixar o seu casamento acabar. Mas, e vamos analisar aqueles que lá estão. Quantos infelizes não gargalham? Porque o sorriso é diferente da gargalhada. Muitas vezes a gargalhada é a fuga da realidade. Para a gente não escutar a dor íntima. E a gente demonstra uma situação de felicidade, mas que no íntimo é infeliz. Acerena-te, pois. Acerena-te. Me lembrou da historinha de Chico. Quando o irmão toma conhecimento desse irmão que tem mulher lá fora, porque é homem, e tomou conhecimento da lei de ação e reação e procurou lá Chico. Chico, eu ouvi dizer que do que a gente plantar, a gente vai colher. Chico, isso não é assim, meu filho. Ele disse, Chico, está complicado, porque eu traio minha mulher. E agora, Chico? Chico disse, meu amigo, se o ganso bebe, a gansa pode beber. A proposta nunca foi de induzi-la ao equívoco comportamental, porque o erro não se paga com erro. Mas era dizer que nós estamos passivos a partir do nosso comportamento. E o que é importante, interessante, é que a gente planeja e já cobra o resultado. Olha se não é assim. Vamos ver uma coisa muito simples. Relacionamento. Estão lá os dois. Aí ele fazendo sempre as coisas erradas. É porque as mulheres, aqui são a maioria, vão jeito. Aí eu estou partindo em prol da minha equilíbrio. Então, tá ele sempre fazendo as coisas erradas, ele sempre fazendo as coisas erradas. E ela vai. E ela vai cobrando. Ela vai cobrando. E ele nessa visão de coisas erradas. Aí, com o passar do tempo, ela vai tomar uma posição com relação àquilo. E ele vai se escondendo dessa negativa, dessa dificuldade. E vai promover uma fuga desse relacionamento. E é necessário que ele perceba que a mudança dele vai ser fundamental para o equilíbrio familiar. E ele assim não se permite. Ele continua a sua jornada de desalinho. E o casamento se fragmenta. E ele, quando se encontra sozinho depois, ele começa a questionar tudo. Essa relação homem-mulher precisa ser muito bem observada. Porque nós estamos buscando a felicidade no outro. Isso não é real. A outra pessoa pode aumentar a nossa felicidade. Olha que mágica. Ou seja, eu sou feliz. Vamos acabar essa história que o outro chega na minha vida. Eu sou uma nau à deriva. E você é o meu porto seguro. Ninguém quer. A minha vida é tua. O outro diz, eu já tenho a minha, não quero a tua. Você é o ar que eu respiro. Pelo amor de Deus, o oxigênio está raro. Essa é causa de um drama obsessivo. A gente fala em outro encontro. Então eu tenho que aumentar, eu não posso pegar a minha vida e entregar a outra pessoa. Eu tenho que me integrar, buscar a felicidade e uma outra pessoa complementa. Fujamos dessa visão
de vida em que eu estou atrás da minha cara metade. Onde está a minha alma gêmea? Deus não fez aos pares as almas. Não fez. É uma menina muito engraçada lá no centro espírita, diz assim: enquanto o homem certo não chega, eu vou ficando com os errados. Vai acentuando uma experiência no seu psiquismo. Vai acentuando uma experiência no seu psiquismo. E nós precisamos despertar para tal. Então, quando a gente vê as pessoas que a vida é horrível, que não suporta a vida e espera encontrar uma pessoa que lhe faculte a vida, a gente já sabe mais um relacionamento que não vai dar certo. Não vai dar. Porque o outro não quer alguém que o puxe para baixo. Quer alguém que caminhe lado a lado. Então, primeiro você busca equacionar os seus problemas. Um relacionamento pode ser um estímulo. Um estímulo para que ao ser adormecido desperte. E ninguém é dono de ninguém. É o meu. A gente é tão possessivo, já notaram? Que a gente se separa se é minha ex-mulher. Olha que coisa ambígua. Meu ex-marido. Meu ex-marido. E a gente narra essas experiências, porque quando a gente volta lá na mitologia greco-romana, vamos lá, o encontro de Apolo e Dáfne, como é que acontece? Apolo tem acabado de matar a grande Píton com suas flechas, e o menino Cupido está mexendo com as flechas. E Apolo, se sentindo o cara, diz: para de mexer nisso, você não tem ideia do que isso pode acontecer, se esquece que eu matei a grande Píton. O Cupido chateado, você não sabe do poder das minhas flechas. E pega uma com a ponta de ouro, que era do amor, e pega uma com a ponta de chumbo, obtusa, que era da repulsa. E flecha-o com amor, e flecha Dáfne com a escusa. Então, quanto mais ele se apaixona por Dáfne, mais ela quer distância dele. E que parece que é assim, né? Tem horas. Quanto mais a gente quer, meu Deus, o Cupido pegou de novo 2 flechas. Mas a gente tem que parar para reflexionar. Reflexionar. Nós hoje temos o conhecimento. Esse conhecimento profundo. Que somos espíritos. Onde foram registradas e sedimentadas as nossas experiências igualmente malfadadas ou superiores aos acertos. E hoje eu me encontro inserido dentro da minha real necessidade evolutiva, seja no contexto físico, seja no contexto familiar, de emprego. Ali é o escaninho, é a série, é a sala de aula, é a necessária evolução para a minha felicidade. E eu tenho que trabalhar esses componentes. Felicidade não é a conquista de agora. Felicidade é conquista a longo prazo. E eu me evado da minha proposta evolutiva. Então eu estou casado num processo de ressarcimento, não aceito. E eu fujo. E eu racionalizo o meu erro. Não, mas eu tenho 2 filhos, mas Vitor, ela me sufoca. E vai abandonar. Vai fugir da tua proposta. E voltamos em uma nova encarnação. A gente tem que entender isso e compreender. Em mudanças comportamentais. Para que a gente suba ao superconsciente. Como diz o Dr. Jorge André, Deus em nós. Deus em nós. E tem uma pesquisa recente da geriatria dizendo que o preço da sabedoria é a velhice. Olha que coisa bonita. Em recentes estudos de neurocientistas, o superconsciente é mais trabalhado do que o consciente para os idosos. Por isso que os idosos têm uma capacidade maior de aceitar separação, perdas familiares, porque vão trabalhar o superconsciente. Que é uma informação muito rica. O Dr. Mauro Neto, confirmando a informação de Calderaro, no mundo maior, ele botou o paciente, inúmeros pacientes, em ressonância magnética, e quando trabalhava ele doar ou ele pegar dinheiro, todas as vezes que ele doava dinheiro, trabalhava no superconsciente. É a proposta da caridade, trabalhando no superconsciente. E a caridade vai ter essa amplitude para que a pessoa supere. Porque nós nos apegamos. A gente tem um sonho e a gente vive. E o que é pior? A gente sai de um relacionamento, e é muito comum os conflitos de relacionamento. A gente não se permite criar um estracato, reflexionar em torno daquele relacionamento, para pegar as lições necessárias para se permitir um novo relacionamento. Notaram isso?
O que é que a gente faz? A gente diz assim, só se esquece um grande amor. Então eu saio de um relacionamento e mergulho no outro. Gente, o que promove o progresso no ser humano é, antes de tudo, o desafio. Vamos lá. O desafio é o grande estímulo. E o que é que a gente faz? Aí, principalmente o homem. O homem que vai trabalhar essa condição maternal, né? Ele sai do relacionamento todo e... Aí a amiga chega, ô meu filho, como você está sofrido? Aí ele diz assim, olha que estímulo. Olha, eu estou logo lhe dizendo, não se apegue a mim porque eu não estou pronto. Pega a outra e diz, vou mostrar que eu sou a pessoa. Vou mostrar que sou a pessoa. E começa a trabalhar e o danado fica bom, se escorando nela, depois olha por cima do muro, vê outra, e quando ela diz, tu vai me deixar? Eu disse, mas eu lhe disse, estou com a consciência tranquila. Porque eu lhe disse. E a gente vive. Eu fui casado um longo tempo. Fui casado 12 anos. Acaba meu casamento, eu em plena crise, o José Eusébio me chama para fazer uma palestra sobre família. Eu disse, eu vou falar das famílias como fomento à evolução. As famílias fragmentadas. Mas foi uma crise. E eu vamos ver, eu tenho um livro de cabeceira. Eu acho que eu não vou. Só por via das dúvidas, quando eu estou em conflito, eu não gosto de perguntar aos espíritos, porque eu não sei a resposta. Então, eu peguei um livro, quando abri assim, de quando for convidado, vá. Vou fazer a palestra. Desço. Quando eu vou passando, vem uma senhora, parece uma Madonna do renascentismo, com qualquer flores. Ali de frente à Praça Laios. Tem aquele quebra-molazinho para diminuir. E eu disse assim, quer uma carona? Ela entrou no carro. Olhou para mim, você não tem vergonha de convidar uma senhora como eu para uma carona? E eu entrei no clima, eu disse, a senhora não tem vergonha dessa cara? Eu disse, para onde a senhora vai? Ela disse, eu vou levar flores para o meu marido. Eu disse, quantos anos casado? Ela me disse, não sei, 56. A senhora é católica? Ela disse, sou. A senhora acha que ele aguarda? Me aguarda, meu filho. Eu sabia que ia me casar com ele. Eu sabia. Naquela época eu estudava no Diegues Júnior, tem a Praça Rex, ali tinha o colégio Diegues Júnior. E ali tinha prendas domésticas, mas só entrava quem estava prestes a casar. E minha mãe, todo dia, sua irmã já vai casar, você nem entrou em prendas domésticas. Foi um dia, eu disse, mamãe, já me matriculei. Ela disse, você tem minha namorada, já escolhi o meu marido. Ele ainda não sabe, porque na verdade são as mulheres que escolhem, né? Elas escolhem disfarçadamente, olha para o outro lado, e o cara fica botando a banca, depois conquistei. Ela já foi conquistada antes, mas é motivo para outra discussão. Então, e ela vai lá e casou. E eu disse, como foi esse casamento? Ela disse, maravilhoso. E eu disse, nunca teve problemas? Inúmeros, meu filho. Inúmeros. Eu disse, o que fez a senhora permanecer nesse casamento? Ela disse, meu pai é do interior e ele me dizia, minha filha, quando você estiver caminhando em uma estrada, que tiver uma bifurcação, e subir um pé de vento, você só escolhe a estrada quando o vento baixar. E eu disse assim, aí o vento subiu, e a poeira subiu. Eu disse, meu filho, subiu tanto que tinha dia que eu não via nem o céu. Tinha dia que eu tinha certeza que não amava meu marido. E eu tinha o que fazer, eu permanecia, porque quando a poeira baixava, eu olhava para a estrada nova, entenda como quiser. E eu via que na estrada nova tinha buraco que eu não conhecia. Na estrada velha tinha buraco, mas eu já sabia desviar. Então eu permanecia na minha estrada. Porque a gente não tem paciência. Aí a gente vai andando dia de domingo, com a noção do ocaso, que vem um sentimento no espírito, que não construímos um tijolo à nossa imortalidade. E vem uma sensação de vazio existencial. E a gente vê um casal de cabelos brancos não dá. Ah, meu Deus, como eu queria. Pare e pergunte. Não foi dado, foi conquistado. Foi conquistado. Eu quando fiz a palestra que voltei, e eu fiquei, meu Deus, eu amo, não amo minha esposa, estou preparado ou não estou preparado para outro relacionamento, ficar com aquelas dúvidas. No mesmo dia, 6 horas da noite, eu paro o carro para pegar os meus filhos. O carro parado. Era eu, o grande apaixonado do casamento. Para o carro na minha frente, o som alto. O moço bota a mão de fora, com a bebida, o som topado. E eu esperando meus filhos. Desce a ex-companheira, toda arrumada, da chave. O jovem estava com o som muito alto,
Eu esperando meus filhos. Ele desliga o carro para ligar